A gente falou ontem aqui no TJ Aparecida que pela primeira vez desde setembro do ano passado, o índice que mede a inflação oficial no Brasil registrou queda. É a chamada deflação. O IPCA, calculado pelo IBGE, ficou em 0,08% em junho, inclusive abaixo das projeções feitas pelos analistas. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses é de 3,16%. Mas o que isso representa para o nosso bolso? É o que a gente vai saber agora com o educador financeiro Renan Suerrazo, especialista em mercado de capitais e sócio da A7 Capital, está aparecendo aqui para a gente. Renan, foi uma boa notícia essa que chegou para a nossa economia, né? Deflação, quanto tempo que a gente não ouvia. Mas o que isso representa para o bolso do consumidor? Boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. Foi uma boa notícia. A gente teve três principais setores ali de deflação, digamos assim, né, com queda no preço, tá? Principalmente a parte de alimentação e bebidas, tá, que caiu 0,66%, a parte de artigos de residência caiu 0,42% e de transporte que caiu 0,41%. Tá? Eu acho que um ponto de observação aqui na parte de alimentação e bebidas é que o que caiu de preço, na verdade, foi a alimentação em domicílio, tá? Aqueles alimentos que a gente compra no mercado e prepara em casa. Por que eu disse isso? Porque a alimentação fora do domicílio, ela teve um aumento de 0,46, tá? Os artigos de residência, eles foram puxados ali principalmente pelos eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos que caíram ali por volta de 0,91 e o de transportes que teve uma queda justamente pelo incentivo, né? Por aquele desconto que o governo deu ali para a compra de veículos novos, né? O setor de educação e saúde, cuidados pessoais, ficaram ali praticamente no 0 a 0, e a única notícia ruim que a gente teve, assim, de realmente aumento de preços, foi o setor de habitação, tá? Com um aumento na tarifa de água e esgoto, ali de 1,69%, e de energia elétrica, que acabou subindo ali 1,43%. Renan, obrigada por aceitar o nosso convite. Você estava falando justamente sobre o incentivo, né, do governo que melhorou os índices. Com o encerramento desse programa de desconto para carros, o que a gente pode esperar nos próximos meses? Será que tem inflação por aí? Olha, a gente deve ver uma volta no preço dos automóveis novos, né? Isso deve puxar o setor de transportes para cima. Mas a gente tem visto também o setor de serviços está bem resiliente em termos de preço, de aumento de preços, né? A gente vê que a inflação nesse setor ela tem uma dificuldade maior de ceder, né? E eu acho que como o Eduardo disse, desde setembro do ano passado, nos 3 meses de julho, agosto e setembro do ano passado, a gente teve 3 meses ali de uma deflação muito forte, por conta ali daquele incentivo no combustível que o governo deu, mas a verdade é que quando esses dados saírem da contagem dos últimos 12 meses, né, a gente vai ter uma pequena volta ali da inflação, né? Hoje a gente vê um acumulado de 3,16, mas muito provavelmente a gente vai ter um dado um pouquinho maior ali nos próximos meses, tá? Renan, inclusive nos últimos meses está tendo uma discussão, um embate muito grande, e aí eu falo do governo federal com o Banco Central em relação aos juros, né? O Banco Central resiste, está dizendo que é o seguinte, os juros têm que continuar no patamar em que estão, até por conta do controle da inflação. Já o presidente Lula tem cobrado, e isso insistentemente, o Banco Central, para diminuir esses juros. Com esse resultado divulgado ontem pelo IBGE, como é que fica? Qual a sua expectativa? Olha, Eduardo, o mercado espera que a gente tenha, sim, uma queda de juros, tá? Principalmente porque, em termos de dados econômicos, né, como a gente tem visto inflação ali a 3,16, você tem margem ali para um alívio nos juros, né? Mas o Banco Central ele se atenta a esses outros 2 pontos, né? O primeiro é esse que eu já comentei, né? Dos 3 meses de inflação de deflação do ano passado, que vão sair dessa contagem, né? Mas também o governo ele se preocupa, o Banco Central ele se preocupa bastante
com os gastos do governo, né? Que isso pode ocasionar um descontrole inflacionário. Então, na semana passada, a gente viu ali que a Câmara e o Senado se movimentaram bastante ali para passar a aprovação do arcabouço fiscal, né? Que é um planejamento para os próximos anos, né? Isso não aconteceu. E por isso a gente vê o Banco Central ali resistindo um pouco, com um discurso um pouco mais duro para não deixar os juros tão baixos, e o governo ali, por conta de dados econômicos, uma inflação a 3,16, ele insiste nessa queda de juros, né? Então, o mercado espera ali que mesmo que a gente tenha um pouquinho de volta ali da inflação, né? Se você for considerar o acumulado desse ano, de 2023, a gente tem uma inflação ali próxima de 0,46 por mês, né? Em um ano você chega numa inflação de 7. Você ainda tem uma inflação fora da meta, mas eu acho que os juros não precisaria estar tão alto, tá? A gente tem margem ali para ter uns juros a 11%, a 12%. É isso que o mercado espera. Com certeza, a gente espera também. Obrigada pela participação, pelas informações, Renan. Uma boa tarde para você. Obrigado para você também.